Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E vamos louvar ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. E de meditar em cima da palavra de Deus e de declarar, orando, declarando que toda a nossa casa servirá ao Senhor. Que toda a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Eu já te disse aqui, minha irmã, e vou dizer de novo, não olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que Jesus representa, para o poder dele, para o poder do Senhor. Entendeu? Nós não temos que olhar para as circunstâncias. Talvez você hoje teve um dia terrível, mas não olhe para as circunstâncias. Olhe para quem Jesus é. Olhe para quem Jesus é, para tudo aquilo que Ele faz. Olhe para o poder do Espírito dEle, que é santo e que vai santificar toda a nossa casa. Que vai santificar esse filho rebelde, que vai santificar esse marido rebelde, esse marido que está distante do Senhor, vai santificar. Porque o Senhor tem poder. Nós estamos pedindo ao Senhor algo que é da vontade dEle. Que todo homem, que toda mulher, que toda criança, que todo jovem, que todo adolescente, que todo idoso esteja inserido nesse contexto da família do Salmo 128. Amém? Então vamos continuar orando. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo te ajudar em oração, te ajudar a orar por você e pela sua família, mas também despertar em você a fé, de que é só orando uns pelos outros que nós seremos curados. Então, à medida que você se inscreve nesse canal, minha irmã e meu irmão, você já está fazendo parte dessa grande oração. Amém? Então hoje nós vamos estudar, nós estamos aqui com a série Mulheres da Bíblia, um exemplo para mim e para você. E nós vamos estudar hoje sobre a rainha Vasti, que foi a esposa que não entendeu os ruídos da comunicação. Então você vai entender o que é ruídos da comunicação. Às vezes marido fala uma coisa, a esposa entende outra. Às vezes a esposa fala uma coisa, marido entende outra. E é isso que traz desavença nos lares. Então nós vamos estudar hoje a primeira parte. E amanhã, a segunda parte, em nome do Senhor Jesus. Porque foi um podcast que eu fiz com as minhas amigas muito longo. Então, eu tive que dividir para você em duas partes para que você não perca nada desse podcast. Tá bom? Então, em nome do Senhor Jesus. E depois nós vamos ficar com a oração da nossa querida irmã Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fique com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar de uma mulher, gente, de uma mulher que era uma rainha muito bonita, viu, gente? Muito bonita, bonita e atrevida. Você sabe de quem que eu tô falando? Tão atrevida, gente, que ela ousou desobedecer às ordens do rei. E foi por isso que ela perdeu o trono. Mulher doida, né, gente? Mulher doida, mulher doida. Porque rainha que é inteligente, ela pode até ousar mandar no rei, né? Não é? Embora a mulher não deve ficar mandando no marido, concorda? Verdade. Mas, gente, desobedecer jamais, né? Desobedecer jamais, gente. Né? Você sabe de quem que eu tô falando? Da Rainha Vasti. Rainha Vasti, pois é. Hoje nós vamos falar da Rainha Vasti. E o nosso texto-chá, ele está lá em Esther 1, do versículo 1 ao 22. Esther 1, 22. Aleluia. Então a primeira pergunta do texto era: quem era a rainha Vasti? Bem, gente, a rainha Vasti era uma mulher que era casada com o rei Assuero, né? Deu para vocês verem aí. Mas entenda, gente, que pra gente entender qual era essa posição, essa grande vantagem que a rainha Vasti tinha em ser casada com o grande Assuero, nós temos que entender quem era esse rei Assuero, né? Então esse rei Assuero, ele foi o governante da Pérsia, cuja capital da Pérsia era a cidade de Suzã, né? E ele governou lá no ano de 486 a 465 a.C. E ele era conhecido como Rei Xerxes,
que era o nome grego dele, pelo qual aparece nos relatos extra-bíblicos. Você entendeu? Sendo que é apenas no livro de Esther que ele é mencionado como Assuero. Nos outros relatos ele é chamado de rei Xerxes. Então quando você vê lá na Bíblia falando rei Xerxes, é a mesma coisa que o Assuero lá, né? Mas o certo é que o rei Assuero, ele foi filho de Dario I. Tá vendo? Neto de Ciro e pai de Artaxerxes I. O mesmo Artaxerxes que aparece no contexto de Esdras e Neemias. Esdras 7:1 e Neemias 2:1. E ele governava desde o território da Índia até Etiópia, com um total de 127 províncias, né? A Pérsia hoje é o que a gente chama de Turquia. Aquela parte ali do Iraque, Paquistão, Jordânia, né? Então é isso. Então veja que Vasti era casada com um homem de grande influência, um rei de grande influência, de grande poder. Então ela era uma mulher também de grande influência. É por isso que os sábios ficaram preocupados. Gente, se essa mulher tem, né? Se ela está fazendo isso, as outras mulheres vão imitá-la. O que ela fez, esse desagrado que ela fez com o rei, imagine as mulheres todas. Porque, gente, quando a pessoa tem muita influência, ela tem muito poder, ela consegue influenciar mais pessoas, né? Quando a pessoa tem pouca capacidade de influência, ela não consegue alcançar muitas pessoas. Mas quando ela tem, concorda? É diferente, a posição é outra, né? A posição é outra, é diferente, né? Então, assim, e o que aconteceu com Vasti? Né? Ela deu um banquete às outras mulheres, né? Ela deu um banquete, só acontece que na hora ali daquele banquete, o que aconteceu? O rei mandou chamar Vasti, né? O que está acontecendo no palácio? Veja que estava acontecendo um banquete no palácio que estava sendo dado pelo rei Assuero. E neste banquete estava todo o exército da Pérsia e da Média, os nobres, os oficiais da província, e estava acontecendo um banquete entre o povo também. E a rainha Vasti, então, resolveu dar um banquete para as mulheres do palácio também. Só acontece que no final da festa, estando Assuero embriagado, mandou buscar a rainha Vasti com a coroa real, né? De modo a mostrar a beleza dela para todos. Pois veja que antes ele já tinha ficado 180 dias, que significa 6 meses, mostrando as riquezas da glória do seu reino e o esplendor de sua excelência e grandeza. Então, não tendo mais nada o que mostrar, porque não tinha mais nada para ele mostrar, ele resolveu mostrar a sua última beleza, que era a mulher dele, né? Então entenda que muito tem se especulado sobre os motivos que fizeram com que a rainha Vasti se recusasse a atender ao pedido do rei. Porém, o texto hebraico não fornece nenhuma explicação sobre tal questão. Alguns estudiosos sugerem que ela poderia ter alguma deformação, mas isso parece improvável, né, gente? Já que o texto já começa falando que ela era linda. Ou melhor, não era linda, não. A mulher era maravilhosa, gente. A mulher não tinha defeito nenhum, gente, né? Antigos intérpretes judeus acreditam que é possível que a ordem de Assuero fosse para que ela comparecesse totalmente despida, usando apenas a sua coroa. Apesar de o texto dizer que o rei Assuero já estava alterado por conta do vinho, mas apesar de tal atitude parecer possível, não há indício que isso seja verdade, tá bom, gente? Então não podemos dizer que isto é a verdade, tá bom? Então, de qualquer forma, somente o fato de ela ter que comparecer numa festa que era para homens, ou seja, ter que comparecer no salão, num recinto que era só de homens, isso já gera um certo constrangimento, concorda? Mas o certo é que a mulher se recusou, né? E aí, como ela se recusou, o rei Xerxes ficou furioso, né? O texto fala que ele ficou furioso, e aí ele consultou aos sábios, né? Para saber o que ele fazia com aquela rejeição daquela mulher, né? E qual foi a consequência dessa atitude de Vasti? Ela foi destituída do seu posto de rainha, né? Seu posto de rainha. Mas talvez, gente,
Você que está aí do outro lado, minha amiga, me ouvindo, você deve ficar pensando, se eu fosse ela, eu faria a mesma coisa. Concorda, gente? Tem gente que lê esse texto e fala, eu faria a mesma coisa. Que homem folgado esse tal de Assuero? Não, né? Você poderia falar, não iria não, também não iria não. O homem tava lá pra lá de embriagado, porque o vinho era livre, né, gente? O vinho, e vinho real, né? Você sabe que esse pessoal que toma bebida assim, né, mais cara, eles acham que a bebida deles não embriaga, não. Mais 6 meses. Né? A pinga do Zé da Venda deixa tonto, mas a Chandon, né, a champanhe cara lá de 500 mil, não deixa caro, não deixa bêbado, não. Eles acham assim, gente, tudo é álcool, tudo deixa tonto, né? E ele tava embriagado, né? Então, minha irmã, pensar dessa forma não é um pensar de Deus. Ou seja, esse pensar não é um pensar de uma mulher que tem um coração segundo o coração de Deus. Porque entenda que Assuero, já na sua posição de rei, ele poderia acabar com a vida de Vasti, né? Mas entenda que ele conteve a ira dele e foi buscar conselho em seus sábios. E os sábios entenderam que a atitude da rainha Vasti foi uma atitude que desonrava não somente o rei, como também a todos os convidados. E se aquele mal não fosse cessado ali, ele iria disseminar para as outras mulheres também. Gente, entenda que Vasti estava na posição de autoridade. E olha o legado espiritual. Quando você está em posição de autoridade, olha o legado espiritual, gente. Porque ela estava desobedecendo às ordens do marido, né? Então todas as outras mulheres também iriam desobedecer aos seus maridos, né? Mas vamos à pergunta que é mais importante do texto. Por que será que Vasti desobedeceu a Assuero? O que será que deu nela, gente? Será que aquela mulher ficou doida? Porque quando eu olho para Assuero de forma rasa, eu falo, que homem vaidoso, querendo expor a esposa desse jeito. Mas quando eu olho para Assuero de forma profunda, né, olhando para todo aquele contexto em que ele estava inserido, eu não consigo ver de outra forma. Pois eu só consigo ver o que ele quis realmente foi honrar sua esposa, né? E isso porque o que significa a honra? Honrar significa, no dicionário, significa dignificar e distinguir. Isso é, mostrar consideração especial a alguma pessoa. Tratar com honra implica em homenagear e logo pensamos em alguma cerimônia em que formalmente honramos a pessoa, né? Exibir. Quando você quer honrar, você exibe a pessoa. Olha aqui o meu filho, olha aqui a minha esposa, olha que jarra linda, que xícara maravilhosa, olha aqui esta garrafa que a Simone comprou, que coisa linda essa garrafa de café, né? Honrar significa isso, gente, né? A palavra do grego usado para honrar significa assim, reverenciar, estimar, valorizar. Honrar é dar respeito, não apenas pelo mérito, mas pela posição. Por exemplo, algumas pessoas podem não concordar com as decisões de seu presidente, mas mesmo assim elas devem respeitar a sua posição como líder de seu país. Isso é estar honrando. Semelhantemente, filhos de todas as idades devem honrar seus pais, quer seus pais mereçam ou não. Então, olhando no calor da emoção, nós podemos dizer que absurdo o que Assuero fez. Eu também não iria, mas olhando para todo o contexto, entendendo de forma correta o conceito sobre honra, então entendemos que o que ele quis, embora estivesse para lá de bêbado, era dar honra à rainha Vasti. Era dizer para aqueles convidados, olha, eu já mostrei para vocês toda a beleza do meu palácio, mas essa aqui é a minha maior beleza. Essa aqui nenhum de vocês vão poder ter igual. Nenhum de vocês vão poder comprar, porque essa aqui é a minha maior riqueza. Olha para vocês ver que mulher maravilhosa que eu tenho. Olha para vocês ver que coisa mais linda que eu tenho na minha casa, no meu palácio. Isso aqui é só meu, né? Foi isso que ele quis dizer. Só acontece, gente, que ela também, talvez por estar embriagada, ela não entendeu e se recusou a ir, porque, gente, elas também bebiam. E se ela fez, vocês fizeram a festa no mesmo os dias que eles fizeram, como é que elas estavam? Gente,
O vinho corria solto, gente. O vinho, como diz assim, a manguaça corria solto, o goró corria solto, gente. Corria solto, né? Gente, olha, a bebida tira o entendimento. Provérbios fala que a bebida tira o entendimento. A Bíblia não proíbe bebida. A Bíblia pede moderação. Mas a Bíblia fala que a bebida tira o entendimento. Então, para que você vai ficar, né, se embriagando para você perder o seu entendimento? Ela não entendeu isso, gente. Ela não entendeu que aquele marido queria honrá-la, né? Então, veja que o que aconteceu com a rainha Vasti foi que ela não entendeu exatamente os motivos pela qual o rei Assuero estava querendo que ela entrasse ali naquela sala. Ou seja, ela de forma alguma viu aquela atitude dele como honra. Ela não entendeu a mensagem do rei. Ela não entendeu a mensagem daquele marido. E quantos casamentos estão acabando justamente porque o marido e mulher não conseguem se comunicar de forma correta? Ou seja, está havendo falhas, ou melhor, ruídos na comunicação do casal. E quando isso acontece, geralmente, se eles não procuram uma solução, o divórcio então é inevitável. E eu aprendi no curso de liderança que eu estou fazendo, gente, que comunicar é uma mensagem que parece fácil, né? Você acha que comunicar é só abrir a boca e falar. Mas não é, gente. Pois entenda que é a coisa mais difícil que existe, porque comunicar não é simplesmente abrir a boca e falar. E eu só posso dizer que eu comuniquei se você entendeu, Maricela. Eu só posso dizer assim, eu falei com a Maricela se a Maricela entendeu. Mas vamos ver o que é comunicação. Sabe que comunicação é uma palavra derivada do termo latim comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum. Tá vendo? Né? Através da comunicação, os seres humanos e os animais partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade, né? O processo de comunicação consiste na transmissão de informação. Eu vi uma coisa tão bonita, gente, eu não sei nem se eu sou capaz de explicar. O nadador, não sei se ele é nadador, vou contar assim mais ou menos. Ele estava assim num barco com a filha dele, mergulhador, com a filha dele, o golfinho veio e bateu no casco do barco dele. E aí, não sei se você viu isso, bateu no casco do barco dele. Ele entendeu assim que o golfinho queria alguma coisa. Ele pegou, colocou a roupa dele e mergulhou com a filha dele. Quando ele mergulhou com a filha dele, ele achou a mulher do golfinho presa. Ele foi lá e soltou a mulher do golfinho. Soltou. E pronto, e voltou pra coisa. O golfinho depois foi lá e beijou ele, agradecendo. Gente, olha pra você ver, o golfinho comunicou com ele que estava precisando de ajuda. Gente, olha que coisa linda. Olha a comunicação, e ele entendeu a comunicação, que aquele golfinho estava aflito. Gente, então assim, comunicar é isso. Você tem que entender a mensagem que o outro quer te passar, né? Então, assim, o processo de comunicação consiste na transmissão de informação entre um emissor e um receptor que decodifica, ou seja, interpreta uma determinada mensagem. Então, existe um emissor, que é aquele que envia a mensagem, que no caso aqui era o Assuero. E existe o receptor, que é o que recebe a mensagem, mas que decodifica e interpreta segundo o cérebro dele. No caso, Vasti decodificou a mensagem segundo o que estava no cérebro dela. Ela não conseguiu ver que aquilo era uma atitude de honra. Para ela, o que é isso? O que esse homem quer? Esse homem tá me incomodando. Esse homem tá querendo me fazer de palhaça? Tá me tirando da minha festinha. Tá me tirando da minha festinha? Esse homem tá lá, o que é isso? Esse homem tá o quê? Tá querendo me fazer de palhaça, gente. Tá querendo me exibir lá no meio daqueles homens lá. O que é isso? Não vou, não. Né? Quanta mulher que é assim, gente. Né? Tá querendo fazer gracinha pros amigos dele? Tá querendo fazer gracinha pros amigos dele? Que ele quer, não vou não. Não vou não. Né, gente? E aí o casal, né, aquilo ali vai juntando, é difícil. A mensagem é codificada num sistema de sinais definidos que pode ser gestos, sons, indícios, uma língua natural, que é o português, o espanhol, né?
Outros códigos que possuem um significado, por exemplo, as cores do semáforo, né, gente? Aquele ali está comunicando uma mensagem para a gente. E transportada até o destinatário através de um canal de comunicação, o meio por onde circula a mensagem, seja por carta, telefone, comunicado de televisão. Nesse processo pode ser identificados os seguintes elementos: emissor, receptor, código, sistema de sinais e canal de comunicação. Mas tem um outro elemento muito presente, gente, no processo comunicativo, que é o ruído. Todo processo de comunicação está sujeito a interferências que podem reduzir sua eficiência. Ruídos podem ocorrer em qualquer etapa de processo e são classificados de diferentes tipos. Físicos, ruídos físicos, que são problemas técnicos no canal. Tipo assim, se nós estamos gravando nossa mensagem aqui, nosso podcast de aqui. Se tiver problema nesse telefone, vai sair com barulho, não vai? Nos nossos últimos saiu o problema do ventilador, aquele barulhão. Dificultou um pouco o entendimento. Tem os ruídos psicológicos, é o quê? Desinteresse por parte do receptor. Quantas vezes você fala uma coisa, a pessoa não tá nem aí para aquilo que você fala? Você tá falando, a pessoa tá lá, ó, voando para aquilo que você fala. Não tem interesse. Entrou no ouvido, saiu no outro. Entrou no ouvido, saiu no outro. E os culturais, que é desconhecimento do código. Às vezes você tá falando uma coisa, mas a pessoa não tem entendimento mesmo para aquilo, né, gente? Não tem inteligência mesmo para entender aquilo que você tá falando, né? Falta de entendimento. A Bíblia fala muito isso. Às vezes você quer explicar alguma coisa para a pessoa, mas a pessoa não tem entendimento, né? Precisa de você orar para que Deus dê a pessoa o entendimento, abrir o entendimento da pessoa. Então acontece o famoso, parece que eu estou falando grego, pois você fala uma coisa e parece que estão entendendo outra. Mas dependendo da pessoa, gente, com quem você está falando, tentando se comunicar, na verdade você está falando grego sim, né? E a gente tem que entender isso, Mas voltando para a rainha Vasti, ali eu creio que era a cachaça mesmo, tá? Que atrapalhou todo o lado emocional. Pois olha para vocês verem um versículo. E dava de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes um dos outros. E havia, olha para você ver, gente. Sujava de copo demais, gente. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei, né? E o beber era por lei sem constrangimento, ou seja, toma bebida. Ô, fulano, sabe aquelas festas? Sabe aquela festa que fala, ô, fulano, bebe aí. Hoje tem bebida demais. É por metade, vinho enchia de novo. Então, esse vinho tá quente, jogar fora, quero outro. Deus me livre, sangue de Cristo Jesus. Então, é por isso que é necessário pedir sempre, gente, um feedback. Você tá conversando com uma pessoa, é importante você chegar perto da pessoa e falar assim, ô, fulano, você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? Você entendeu? Você entendeu o que eu tô falando, Simone? Você tá entendendo? Perguntar. É você que tá mandando a mensagem? Então pergunta. Mas se você também não entendeu, se você recebeu a mensagem e não entendeu, falar assim, aqui, ter coragem também. E falar assim, olha, você me falou aquilo, mas eu não entendi. Não. Dá pra você repetir? Eu sempre fui muito corajosa, sabe, Marita? Quando as pessoas falam alguma coisa comigo que eu não entendi, eu chego perto da pessoa, pode demorar 1 dia, 2 dias, eu chego perto da pessoa e falo aqui, você falou aquilo comigo, mas eu não entendi, não, dá pra você me explicar de novo? É porque eu sou meia burrinha, eu ainda falo assim, sabe, eu jogo a culpa em mim. Eu não sou boba, né? Sou esperta, jogo a culpa em mim. É porque eu não entendi, dá pra você me explicar de novo? Pronto. Porque, gente, a comunicação tem que ser boa. A comunicação não pode ser ruim. Tem que fluir, né? Tem que fluir, gente. Tem que fluir. Comunicação é tudo. Já viu o Chacrin? Você lembra o Chacrin? Ele falava assim, quem não se comunica, se estrubique como fica. Gente, isso é muito inteligente. É muito inteligente, né? Então, gente, como nós acabamos de ver, quando acontecem barreiras na nossa comunicação, principalmente dentro do nosso lar, isso pode levar à separação de famílias. A separação de um casal, que foi o caso do rei Assuero e da rainha Vasti. E o caso foi tão grave que o rei colocou até um decreto impedindo, a gente não sabe se aquele decreto que tinha lá, impedindo gente de se aproximar, ele impediu ela de se aproximar dele. Ela não podia mais chegar perto dele. Mas se você olhar lá no tempo da rainha Esther, tinha um decreto que impedia as pessoas de chegar perto dele. A gente não sabe se é esse decreto. A gente não sabe se é esse decreto que já estava vigorando. Mas ela né? ficou isolada, né? Mas ela ficou isolada. Ficou isolada dele, né, gente? Então, assim, é complicado.
Amém, minha irmã e meu irmão. Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus. Mas primeiro, minha irmã e meu irmão, ajude-nos a evangelizar, se inscrevendo e deixando seu like no nosso canal. Que palavra abençoada. Senhor, ensina-nos a ser mulheres sábias, Senhor. Nos dê sabedoria quando a gente for falar. As casadas que tenham sabedoria para dialogar com os teus maridos, Senhor. Que elas saibam chegar e expor as verdades, que elas saibam colocar os assuntos, mas com sabedoria, Senhor, não com arrogância e com petulância. E nós solteiras também, Senhor, que nós saibamos a dialogar, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, seja com as nossas famílias, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, Senhor, que saibamos conversar, dialogar palavras brandas, Senhor, que abrandem o coração. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada. Senhor, queremos te pedir por filhos e filhas dessas nossas irmãs e irmãos que estão no mundo das drogas. Senhor, dê o livramento para esses jovens, Senhor. É o cigarro, é o álcool, é a cocaína, é a maconha, é o crack, todo tipo de droga, Senhor. Nós te pedimos, tende misericórdia, que eles sejam libertos e que não haja sequela no organismo desses jovens. Queremos te pedir para a cura de irmãs que estão em tratamento de câncer. Câncer de mama, de útero, de ovário, Senhor. Câncer de intestino, de pâncreas, Senhor. Os irmãos com câncer de próstata, pulmão, Senhor. Todo tipo de câncer, Senhor, que o Senhor possa livrar os nossos irmãos e as nossas irmãs, Senhor, e que não haja sequela no organismo deles, Pai. Queremos te pedir também para as irmãs que estão em tratamento de diabetes, Senhor, diabetes, lúpus. Livra-nos, Senhor, das sequelas dessas doenças. Queremos te pedir para as nossas irmãs grávidas, que o Senhor possa abençoá-las com gravidez abençoada, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração da pressão, sem alteração, sem diabetes gestacional. Que o Senhor possa abençoar as nossas grávidas e os seus bebezinhos, Senhor, que sejam crianças saudáveis, geradas com saúde, Senhor, que venham dar alegria para os seus pais. Essas crianças são o futuro das nações, Senhor. Sejam crianças abençoadas. Queremos te pedir para essa irmã que vai ter que passar pelo cateterismo, que o Senhor possa abençoar esses médicos e essas médicas, que o Senhor possa conduzir a mão deles para que saia tudo bem, Senhor, porque não haja nenhum problema ao ser feito esse cateterismo. Também quero te pedir para a saúde do meu sobrinho, que vai ter que passar por outro cateterismo, que essa infecção que ele pegou seja debelada, Senhor, para que ele faça esse procedimento o mais depressa possível e possa voltar para sua casa e possa receber alta. Também queremos orar para irmãs e irmãos que estão em tratamento de depressão, com problemas de esquizofrenia, ou Jesus, qualquer distúrbio neurológico, que o Senhor possa restaurar esses neurônios, Senhor, criar novos neurônios, Senhor. Nós te pedimos como igreja, quero te pedir para os nossos idosos que estão nesse momento passando por problema de Alzheimer, que o Senhor possa livrar os nossos idosos de Alzheimer, Senhor, que eles sejam idosos saudáveis, que tenham a mente saudável, porque nós precisamos dos nossos idosos, que são fontes de sabedoria, porque eles têm muito a nos ensinar. Te agradecemos pela vida dos nossos idosos, Senhor. Tende misericórdia também dos nossos irmãos, Senhor, que estão na fila do SUS para cirurgias. Que o Senhor possa tocar na mente desses homens, dessas mulheres que têm o poder e a autoridade para assinar a liberação dessas cirurgias e que os nossos irmãos possam fazê-las e que não haja nenhuma sequela, Senhor, da vida devido a tanta demora, Senhor. Tende misericórdia. Queremos te pedir proteção para as nossas crianças. Senhor, proteja as nossas crianças do pedófilo, da mulher cruel, do homem sanguinário, Senhor. Guarde as nossas crianças, desses pais, dessas mães, Senhor, inteligência, sabedoria, que eles saibam proteger e a cuidar dos seus filhos, que eles não venham maltratar e espancar essas crianças, Senhor. Tende misericórdia, ensina esses pais, Senhor, que filhos são bênção do Senhor. Nós te pedimos pelas nossas crianças, Pai. Quero te pedir também
para os nossos governantes, que eles não assinem, caia por terra essa lei do aborto, Senhor. Não aceitamos os nossos bebês serem abortados, Senhor. Não aceitamos a dar as nossas crianças em sacrifício para Moloque. Que essa maldição caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Quero te pedir para os adolescentes que estão com espírito de rebeldia, espírito de confusão na mente deles, Senhor, que o Senhor possa libertar a mente desses jovens, que eles tenham vontade de só obedecer e agradar o Senhor. Tire deles, Senhor, vícios. Tem crianças, adolescentes, Senhor, que já estão no vício da pornografia e do fumo e do álcool. Tende misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Oramos também para a aposentadoria dos nossos irmãos e das nossas irmãs, que eles aposentem o mais depressa possível. Essa minha irmã que vai fazer a entrevista agora em fevereiro, que o Senhor possa abençoar esse juiz, Senhor, que esse homem venha, que esses juízes venham assinar a aposentadoria dessa minha irmã e desses irmãos que neste momento precisam aposentar, Senhor. Queremos orar também para os nossos empresários, que o Senhor possa aumentar a clientela deles, para que eles sejam ricos e abastados. As nossas empresárias também, o pequeno, o médio e o grande empresário, que eles sejam abastados, que eles possam sustentar os seus profetas e os seus missionários, Senhor. Queremos te pedir também para que o Senhor possa abrir portas de empregos para as nossas irmãs e os nossos irmãos que estão desempregados, que eles tenham emprego, Senhor, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Queremos te pedir também restauração de casamentos, que os nossos irmãos e as nossas irmãs tenham casamento restaurado, tenham amor que um tinha pelo outro avivado, Senhor. Aviva o amor desses irmãos e dessas irmãs, Senhor. Que eles sejam famílias abençoadas, que seus filhos sejam bênção, seja a família do Salmo 128, Pai. Te pedimos como igreja. Queremos te pedir para essas irmãs e esses nossos irmãos que estão no exterior, Senhor, na Europa, Senhor, França, Portugal, Espanha, Itália, eles estão sofrendo crimes de xenofobia, Senhor, estão sendo hostilizados. Te pedimos por eles, Senhor, que o Senhor possa cercá-los com os teus anjos, para que eles não sofram ataques nem perseguição, que não sejam atacados nos seus empregos e nem nas suas moradias, Senhor. Assim também nós queremos te pedir por Israel, que o Senhor possa abençoar Israel, Senhor, levando a tua paz e o teu shalom ali para o teu povo, que o Senhor possa ordenar miríades e miríades de anjos para proteger Jerusalém de todo o ataque do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, Senhor, do antissemita, e que os seus soldados e as suas soldados sejam protegidos no campo de batalha, e que, Senhor, em nome de Jesus, que essa guerra cesse o mais depressa possível, Senhor, e onde estiver uma irmã, um irmão judeu, seja em qualquer parte do mundo, Senhor, nós te pedimos na autoridade do nome de Jesus, que os teus anjos possam cercá-los e guardá-los de todo o ataque do antissemita, Senhor. Não deixe os seus filhos serem atacados, nem os seus comércios e nem as suas casas, Senhor. Deem a eles o livramento, Pai. Te pedimos como igreja. Senhor, quero orar pelo Brasil, que o Senhor possa abençoar a nossa pátria, Senhor. Precisamos das tuas misericórdias, precisamos de uma pátria saudável, precisamos de homens e mulheres comprometidos com as leis, Senhor. Dê inteligência para esses nossos governantes, Senhor, do vereador até o mais alto cargo da nação, que sejam feitas leis para nos abençoar, Senhor, para abençoar o pequeno, o grande e o médio empresário, Senhor, para tirar os nossos irmãos e as nossas irmãs de moradias em locais perigosos, em encostas, Senhor. Estamos no período de chuva. A chuva é bênção, mas tira os nossos irmãos, Senhor, que esses governantes façam moradias dignas, moradias com saneamento básico, para que os nossos irmãos sejam retirados desses lugares perigosos, Senhor. Igreja, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que eles possam fazer leis justas para nos abençoar, para abençoar o SUS, Senhor. Precisamos de médicos e médicas comprometidos, toda a equipe da saúde seja comprometida, a que nós tenhamos bons atendimentos, bons equipamentos, Senhor, bons remédios, Senhor, remédios abençoados, Senhor, que venham a nos
livrar de tantos problemas, tantas doenças, Senhor, que sejam remédios abençoados, equipamentos de ponta, é o que nós precisamos e te pedimos como igreja, Senhor. O nosso país é rico, eles podem nos abençoar com tudo que há de bom e melhor para nós, Senhor. Te pedimos como igreja, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu quero orar para a nossa igreja, a igreja brasileira, Senhor, que só possa abençoar os pastores, as pastoras, que eles sejam homens santificados, homens que busquem a santificação, Senhor, e que a família seja uma família saudável e que os filhos de pastores e de pastoras sejam filhos e filhas abençoados, Senhor, abençoadas. Tire de nosso meio todo lobo em pele de cordeiro, todo homem maligno que está usando o seu púlpito para pregar mentira, Senhor, para disseminar discórdia, disseminar atraso, Senhor. Nós precisamos do evangelho da santificação, do evangelho abençoado do Senhor Jesus. Não queremos nenhum lobo em pele de cordeiro. Pai, tende misericórdia dos seus pastores e das suas pastoras. Abençoe esses homens e essas mulheres com santificação, Senhor, com palavras abençoadas vindas do seu trono, Senhor. Te agradecemos, louvamos e bendizemos o seu nome, Senhor. Ó Deus, graças te damos pelas tuas misericórdias. Meu irmão e minha irmã, fiquem bem, fiquem na paz do Senhor Jesus. Que o Deus de Abraão, Isaac e Israel derrame bênçãos incontáveis na vida de cada um, de cada uma. Nós te abençoamos, nós do Relógio Mundial de Oração te abençoamos vocês no nome de Jesus. Fiquem em paz, fiquem na bênção. Amo vocês.